Desde que eu cheguei em Flores da Cunha, eu disse, essa é a cidade que eu quero morar. Eu nasci em São Valentim, na época era distrito de Guaporé, hoje lá é município de São Valentim do Sul. Morava na agricultura, uma área, a gente era, como é que eu vou dizer, com infraestrutura bastante precária que tinha lá naquela região, a gente tinha poucas terras e a gente trabalhava na agricultura, né? Praticamente agricultura de subsistência. Eu sou o quarto filho de uma família de 8 irmãos, sendo 4 homens e 4 mulheres, e a gente trabalhava, praticamente se produzia tudo que precisava para consumir para a família, né? Para o sustento da família. E como recursos extras, a gente trabalhava com tung, né, que pouca gente aqui nessa região, aqui para cá não tem muito. Era tung, a gente tinha bastante plantio de tung, e erva mate. Que erva mate, né, a gente tinha uma produção que era o que gerava uma renda extra, além daquela subsistência que a gente tinha. Porque o restante a gente plantava para os animais, para consumo próprio. Então, dessa forma. Meio-dia, quando eu trabalhava na roça, na colônia, né? E meio-dia ia estudar. O primeiro colégio que eu estudava ficava um pouco mais de 1 quilômetro de distância de onde eu morava, né? Sempre a gente tinha que ir a pé, né? Não tinha transporte, não tinha luz elétrica lá naquela casa, não tinha água encanada, a gente não tinha, né? Porque a casa era em cima do morro e não tinha água que chegasse por gravidade. Como não tinha luz elétrica, não tinha como puxar. A luz elétrica só chegou quando eu tinha 17 anos, quando foi o ano que eu vim embora. Então eu vivi 17 anos em minha vida sem luz elétrica. Valmor deixou a casa da família em São Valentim para estudar e trabalhar em Bento Gonçalves. De São Valentim, aí eu fui para Bento Gonçalves. Quando eu terminei o ginásio lá, quarto ano, daí uma das questões a gente até não tinha tanta noção, porque para nós a gente ia vivendo a vida que tinha lá, né? Então, mas nossos pais sempre queriam, vocês têm que estudar, vocês têm que buscar condições melhores para fazer. E aí acabei me mudando para Bento Gonçalves para fazer o segundo grau. Daí fui no início de 1974, fui morar então em Bento Gonçalves, morava numa pensão, que era uma pensão de famílias, as famílias que, naquela época lá teve muita migração da área rural para as cidades, e Bento Gonçalves, como tinha um polo moveleiro, tinha muito emprego, né? Então eles incentivavam que famílias do interior fossem para lá, quem tivesse mão de obra, praticamente. E essas famílias, então, quem era mais jovem ia para o trabalho, e muitas vezes eles tinham uma casa, alugavam uma casa, ou alguns construíam uma casa maior, e sobrava espaço. Aí eles faziam a pensão, ou seja, pegavam pessoas que fossem para morar, e daí eles... sim, a pessoa ia lá, fazia todas as refeições, dormia, e tudo na mesma casa, junto com a família. No percurso, Valmor também passou por Caxias do Sul. Aí, depois de Bento Gonçalves, vim a Caxias do Sul. Aí tive um cunhado meu, tinha uma construtora em Caxias do Sul, estavam começando e precisavam de mão de obra para trabalhar na construção civil. Aí, em dezembro de 77, eu começo minha jornada em Caxias do Sul, onde que trabalhei na área de construção civil para poder ganhar dinheiro, porque era o que mais pagava. A construção civil paga melhor do que uma empresa, para quem não tinha profissão, assim, então o salário era melhor, né? E a gente podia trabalhar mais horas, né? Trabalhava fim de semana, às vezes, coisa assim. Então, aí eu só trabalhava. Daí consegui juntar um dinheiro para poder começar a faculdade. Também morava numa casa de família, né? No caso eram os pais do cunhado, e fiquei em Caxias do Sul morando 11 anos. Caxias do Sul, então eu iniciei a faculdade em 1980. Aí eu
troquei de emprego para poder, em 1979, eu comecei a faculdade, mas daí não dava para trabalhar de pedreiro, porque o pedreiro começava no clarear do dia e até noite. Naquela época lá a gente não tinha muita questão de só as 8 horas por dia, 9 horas por dia para trabalhar. Então, era difícil, não conciliava para poder ir para a faculdade. Daí, então, eu troquei de emprego, fui trabalhar no setor metalúrgico, empresa grande de Caxias, aí já na área de administrativa. Trabalhando lá no ano de 1980, aí um amigo meu, que a gente morava numa república em Bento Gonçalves, ele trabalhava na CRT. Aí ele me pediu para que, ele descobriu que eu estava em Caxias, me ligou dizendo, ó, a gente se encontrou, dizendo, ó, vai ter um concurso amanhã aqui que vão contratar pessoas para fazer vendas de telefone. Então, que seria para a região com contrato limitado de 23 meses. Diz ele, mas é amanhã de tarde. Se quiser, eu coloco o teu nome lá na lista, tu vai lá e faz o concurso. Eu disse, não, eu preciso, né? Porque era uma oportunidade boa. Aí, quando foi na quarta-feira, me ligaram, disseram, ó, você passou. Se você entregar a documentação até o final de semana, você vai ser contratado e já recebe um treinamento no sábado e na segunda já viaja. Bom, eu estava trabalhando numa empresa grande, fui lá, pedi desligamento, foram muito gentis comigo, também entenderam que era uma oportunidade boa, e aí eu fui buscar, conseguir liberação de documentação e comecei a minha história na CRT. O destino trouxe Valmor até Flores da Cunha, mas foi dele a decisão de estabelecer raízes e contribuir com a comunidade. Em 1980, 1985, então, eu morava em Caxias e trabalhava viajando sempre, né, fazendo todo o serviço. Era venda, era divulgação, era promoção de vendas, todo aquele processo que tem. Mas aí, em 1985, surgiu uma vaga como gerente itinerante de Flores da Cunha, Farroupilha e São Marcos. Pessoa que trabalhava aqui não tinha. Como eu tinha feito vários cursos de preparação enquanto tinha espaço nas viagens que eu tinha, nós tínhamos um centro de treinamento, a gente fez vários cursos de se preparar profissionalmente, né? Porque a gente olhava ali na frente, mesmo que a gente tinha um contrato inicial que era só por 23 meses, mas como a gente trabalhou direitinho, nós fomos efetivados a permanecer na empresa. Aí surgiu essa vaga e me ofereceram. Tu queres assumir como gerente itinerante? E no dia 5 de novembro de 1985, então eu assumi como gerente itinerante aqui em Flores da Cunha. Foi o dia que eu comecei a minha trajetória em Flores da Cunha. Então, eu vinha 2 dias Flores da Cunha, 2 dias Farroupilha e 1 dia São Marcos. Então, isso foi até 1987. Aí, no início de 87, foi nomeado um gerente em cada localidade. Aí, como eu era gerente itinerante porque eu atendia 3, qual é que você quer ser o gerente? Você escolhe e depois nós nomeamos outros 2 para as outras 2 comunidades. Eu disse, não, desde que eu cheguei em Flores da Cunha, eu disse, essa é a cidade que eu quero morar. Eu sempre tenho uma imagem muito clara de mim, quando eu estava chegando em Flores da Cunha, me parece que abriu uma cortina. É verdade, tem coisas que a gente não entende muito, mas acontecem na vida. Eu senti uma energia muito boa quando estava chegando. Eu disse, olha, essa aqui é uma cidade que eu gostaria de morar, né, se um dia tiver oportunidade. E ela realmente me foi dada. E aí eu comecei lá, estou aqui até hoje. Na CRT, dedicou-se à modernização do setor, aprimorando os serviços de telefonia no município. Durante o período que eu estive na CRT, houve uma transformação muito grande em todos, principalmente tecnologia, né? Então estava chegando, primeiro veio o telefone DDD. Flores da Cunha recebeu a primeira central automática aqui do município deve ser 1983, 83 para 84, que ficou
senão era semiautomática. Todo mundo dependia da telefonista. A pessoa chamava de casa, a telefonista atendia e fazia as ligações para fora, ou quando recebia que entrava alguém que quisesse falar, ela transferia para a casa das pessoas. Então, com a chegada da telefonia, o DDD, aí foi possível começar a instalação de telefones públicos, por exemplo, que eram para quem não podia comprar um telefone, então tinha telefone público. Os famosos orelhões. Os primeiros eram com fichas de metais, então a pessoa podia falar 3 minutos urbano, para ligar para alguém urbano que a gente chama dentro da mesma cidade. Não fazia ligação DDD. Depois então veio os telefones com cartão, era com cartãozinho, aí você comprava o cartão de quanto você queria, tinha de 20, 50, crédito, sem crédito, aí já permitia você fazer DDD do próprio orelhão. Então era comum a gente ver na época que como as pessoas não tinham telefone em casa, tinha fila nos orelhões, assim, porque a CRT ficava aberta até determinado horário, se não me engano, acho que era 10 da noite. E então, quando fechava a CRT, se precisava fazer uma ligação um domingo, tá fechado, você ia num orelhão, né, comprava um cartão e ligava para onde você queria, né? Só que ia gastando teus créditos, né? Então, as pessoas ficavam bravas, mas aquele telefone público está consumindo muito rápido, né? É que depende da distância. Se você ligasse a Caxias do Sul, era um custo. Se você ligasse a Porto Alegre, era outro custo. Se fosse para fora do estado, então, os créditos que você tinha era muito rápido, o consumo, né? Então, as pessoas, às vezes, reclamavam, mas era o que a gente tinha, né? Aí, quando eu cheguei aqui, ainda tinha o fonograma, que é uma coisa que muita gente não conhece. O fonograma era passado por telefone, existia uma atendente na CRT que datilografava, né, fechava, e tinha, a gente chamava os estafeta, né, que eram meninos normalmente contratados para fazer a entrega na casa. Então, a pessoa queria falar com alguém que a pessoa não tinha telefone, ele mandava um fonograma, ia na CRT, pagava lá, era recebido aqui, era transcrito o que ele queria num papel fechado, entregava para um menino, fazia a entrega na casa das pessoas, a pessoa recebia o fonograma e trazia de volta o comprovante e ele ganhava X para fazer esse serviço. Valmor também desempenhou papel fundamental na expansão da telefonia no interior. Quando vinha Flores da Cunha, recém-instalada a central DDD, o interior também queria telefonia. Aí a prefeitura, nós não tínhamos condições de puxar rede, até porque custava muito caro isso. Aí naquela época, o prefeito da época, que era o Ângelo Araldi, ele queria botar telecomunicação para o pessoal do interior, que eles pediam, né? Inclusive Nova Pádua também, que na época ainda pertencia a Flores da Cunha. Então o que eles resolveram? Colocar uma central em cada comunidade. A comunidade bancava os custos com o apoio da prefeitura, a prefeitura comprava a central, a comunidade ajudava a construir a rede. Estavam pequenas centrais lá nessa comunidade. Só que, como é que eram as centrais? Algumas eram totalmente manual, depois começou a vir a semiautomática. Semiautomática que era? Uma era com 3 dígitos, eles falavam entre si na própria comunidade e quando precisasse para fora tinha uma telefonista local que fazia a ligação, tanto para sair da comunidade como para entrar as ligações. Então a gente fez uma parceria, né? A CRT comprou essa ideia também, nós cedimos as linhas troncos, que a gente chama que são as linhas DDD, e a comunidade, juntamente com o poder público, a prefeitura da época, eles instalavam essas centrais para que a pessoa tivesse um meio de comunicação. Era meio precário, mas era mais do que não ter nada, né, que tem. Então isso foi muito importante. Flores da Cunha, para você ter uma ideia, em 1987, eu acho que foi concluído praticamente em todas as comunidades uma central telefônica, foi um dos primeiros municípios do Brasil a ter todo o território dele coberto por um sistema de comunicação. Após anos de dedicação, Valmor deixou sua marca no avanço da tecnologia e da integração regional. Eu trabalhei aqui como gerente em Flores da Cunha, mesmo direto, até 1999. Depois eu fui
para Caxias, que tinha a central tinha um escritório maior em Caxias do Sul. Eu atendia Flores da Cunha, então sempre precisasse eu vinha para cá, ou atendia as necessidades através do escritório de Caxias do Sul. E em 2001, dia 10 de setembro de 2001, todas as áreas comerciais da CRT fechou. Em sua carreira, também atuou na administração pública, contribuindo para o desenvolvimento do município. 2004, então, fui convidado, aí sim começou minha trajetória política. Eu não era afiliado a partido político, mas fui convidado para coordenar uma campanha política, que era do candidato a prefeito, o Renato Cavagnoli e o Beto Pedrão. E como coordenador de campanha, resolvi aceitar o desafio, porque estava concluindo o meu trabalho lá em Caxias, também a construção do condomínio. Eu fiz o trabalho de coordenação, né? Porque eu sempre gostei de política, eu só não me envolvia diretamente na política porque eu achava que senão ficava mais difícil. As pessoas, quando trocasse o governo, tu tinha a chance de eles te mandar embora. Aí fizemos a coordenação, a chapa que fiz a coordenação da campanha política saiu vencedora. Daí o Renato Cavagnoli me convidou para trabalhar na prefeitura, como secretário da Fazenda. Eu pensei, porque eu estava começando o meu empreendimento na área da construção civil, até pedi uma semana para dar a resposta e resolvi, vamos encarar isso. Fui para a prefeitura, fui secretário da Fazenda durante 4 anos. Ali a gente procurou fazer umas alterações, porque eu penso em qualquer lugar que você vai, você tem que tentar melhorar aquilo que está. Não adianta você ir lá só para ter o cargo, só para fazer isso. Fiz isso na CRT, fiz isso de atividades, entidades, sempre foi isso. Secretaria da Fazenda, o município é muito bom, é um município pujante, mas já faziam mais de 15 anos que não tinha recadastramento imobiliário. Flores da Cunha, quando eu vim para cá, em 1985, ela tinha em torno de 16 mil habitantes, então ela estava crescendo, os loteamentos crescendo, as casas ampliando tudo e o cadastro era totalmente. Fizemos recadastramento imobiliário, contratamos uma empresa para fazer isso. Também uma das coisas que eu fiz, que a gente notou no início, que tinha pessoas que querem informação sobre Flores da Cunha, qual é a economia de Flores da Cunha, qual é os setores mais fortes. A gente tinha os dados que tem lá, mas tinha que ficar buscando qual é o setor que te interessa. Aí foi resolvido criar o perfil socioeconômico do município. Então, nós buscamos informações com outros municípios que já tinham isso, usamos o mesmo parâmetro, juntamente com a UX, a parte de economia da UX, o Centro Empresarial, e o jornal O Florense, que fazia parte de redação. Então, foi criado nesse período aí o perfil socioeconômico, que até hoje é muito útil e que é um documento que mostra a pujança do município de Flores da Cunha. As causas sociais sempre ocuparam um lugar de destaque na trajetória de Valmor. Em 1988, eu casei com minha esposa, Ivani Lúcia Mantezeguele, mulher que recebeu o certificado do cidadão pela Câmara de Vereadores em 2014, já por serviços voluntários. Mas a gente sempre teve eu disse, eu podia morar em Caxias e trabalhar em Flores da Cunha, que muita gente faz isso próximo, mas eu já tinha um apartamento em Caxias, mas quando eu casei eu disse, não, eu preciso morar em Flores da Cunha porque eu quero viver a comunidade como um todo. Aí começa a aparecer os convites, primeiro veio no futebol, tem o time da Associação Atlética Funil, que primeiro eu comecei como atleta, mas já em 1989 já assumi como presidente do Funil, porque eu tinha os telefones na mão para marcar jogos, para alugar campo, para poder organizar o time. Ele estava meio parado, então, o Funil já está meio... ele não jogava sempre. Aí começamos a organizar e começamos a jogar todo fim de semana, né? Sempre amistoso, nunca partidas oficiais. Então, o futebol tu começa a fazer mais amizades, vai abrindo teu leque. Aí veio o convite para, em 1990, eu entro no Lions Club, recebo o convite para ir para o Lions Club. Do Lions Club precisava
indicar alguém para os conselhos da PAI, que tem. Que a gente tinha algumas cadeiras, por exemplo, era convidado pessoas já da comunidade para fazer parte do Conselho Deliberativo da PAI. Me convidaram, aceitei. Em 91 tinha troca de presidente. Aí o presidente da PAI, que era o gerente do Banco do Brasil, o Poleto, ele disse: "Tu vai ser o presidente da PAI". Mas eu digo: "Mas eu não conheço muita coisa da PAI, eu vim de fora, eu não sei se eu vou poder fazer". "Não, eu já vi o teu perfil, que você vai. Nós vamos te indicar como presidente da PAI". E aí começou a minha trajetória na PAI. Ele foi um dos responsáveis por conquistar uma nova sede para a PAI. Na época, o prefeito era o Alberto Oliveira. Eu só lá perguntava: "Nós precisamos de uma área nova para construir uma nova sede da PAI". Explicamos os motivos. Eu disse o seguinte: "Não tem problema nenhum, o município tem bastante terrenos disponíveis, porque cada loteamento que faz existe uma parte que é vendida, uma parte que é área institucional e uma área é preservação permanente. As áreas institucionais, elas são destinadas para a construção de escolas, coisas assim". Ele disse, indicou nós para a Secretaria de Planejamento: "Você vai lá e escolhem, vê os terrenos disponíveis, aqueles que vocês achar que dá para construir a PAI, eu faço um projeto, mando para a Câmara e nós cedemos para fazer". E assim foi feito. A Dolores Soldatelli ainda era diretora na época da PAI daqui. Aí nós fomos procurar, junto com os arquitetos, a engenharia da prefeitura, vamos ver todos os terrenos que tem. E achamos lá em cima, no bairro São José, era pura capoeira, mas era uma área institucional do loteamento Jordânia, remanescente do loteamento Jordânia, próximo ao hotel que estava em construção lá, que era para ser uma casa para idoso, e depois mudou a finalidade, mas isso não veio ao caso. Não tinha nem rua aberta na frente, mas vimos que era um terreno plano, digo, aqui vai dar para construir a sede da PAI. Voltamos na prefeitura, o Aradec dizendo: "Olha, encontramos o terreno". Prontamente o prefeito encaminhou para a Câmara de Vereadores para aprovação de uma área. Pegamos até uma área boa, com mais de 5.000 metros, para poder fazer, já pensando em ter todos os atendimentos e ampliações que precisasse para o futuro. A prefeitura, a Câmara aprovou e foi assinado um termo de comodato. Naquela época podia até 99 anos, então nós assinamos, eu tenho um contrato assinado lá, um comodato por 99 anos. Então, ou enquanto a PAI existir. E foi desenvolvido o primeiro projeto. Mas aí estava terminando meu mandato já na PAI em 93. Aí eu não queria começar um projeto ambicioso, né, porque precisava bastante dinheiro, no final de mandato, que talvez o próximo presidente, e não era uma época assim que a economia estava muito pujante também, que tem que pensar, né, não adianta você começar uma coisa e demorar muitos anos para fazer. Então se deu um tempo, o próximo presidente fez uma ampliação na escola aqui embaixo, que tem mais umas adaptação para ganhar mais um tempo, e em 2001 foi retomado então a ideia de construir, então, com trocas de diretorias que foram se sucedendo, e aí se viu a necessidade realmente, que não tinha mais como trabalhar aí, então, de construir esse novo prédio. Aí formaram um grupo de lideranças aí que foram para um conselho da PAI e disseram: "Bom, nós vamos fazer isso". Isso tudo, eu digo, é iniciativa privada. Então, essas pessoas criaram um grupo, criaram um plano de 700, readequaram algumas coisas do próprio terreno e do projeto. Aí, na gestão, que era o Firmino Carvalho presidente, o Neco Argênio ficou como vice-presidente, e se começou, e eles organizaram isso e foi começada a construção da PAI. Em 2002 foi lançado um projeto, um evento no Salão Paroquial, que era uma apresentação dos alunos, e naquele dia foi marcada a data de inauguração da nova sede da PAI. Sem dinheiro, sem nada, mas com muita coragem, tinha um grupo que fazia. E eu sempre estava, quando eu saí de presidente também, eu continuei como conselho, porque quando você sai de presidente, você fica 5 anos conselheiro da PAI. Depois, também, eu sempre continuei trabalhando, nunca mais saí da PAI. Eu tenho 35 anos que eu trabalho, sou voluntário da PAI. Aí disseram: "Bom, você vai
coordenar a construção da obra. Estou disponível, vou fazer. Quer dizer, eu tinha minhas atividades, né? Mas eu tinha dentro de mim que eu tinha que continuar fazendo isso. E construção é uma coisa que eu gosto. Então, assim foi iniciado. E no dia marcado de 2002, em 2005, nós inauguramos a nova sede da PAI. Até hoje, a gente continua fazendo algumas adaptações, pequenas ampliações que tem, mas ela é uma das mais modernas hoje do estado e do Brasil. Sua dedicação às entidades locais reforça seu compromisso com o fortalecimento da comunidade. Em 92, eu entrei para maçonaria, a loja maçônica também são grupos de amigos que a gente me convidaram. Nessa a gente trabalha, é um lugar para estudos, para desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de lideranças. Então nós temos, a gente prega liberdade, igualdade, fraternidade. A liberdade que você é livre de escolhas. Igualdade, todo mundo é igual, não interessa o que você é, se na vida normal, se você é rico, se é pobre, coisa assim. E fraternidade, porque nós ajudamos muito as comunidades. A própria maçonaria também a gente ajuda. Nós temos projetos vários que são feitos aqui também, a gente auxilia a PAI, auxilia a Liga Feminina do Combate ao Câncer, o projeto Mão Amiga, para o hospital também conseguimos verbas, que são os eventos que a gente faz com isso. Então, eu sempre me juntei com entidades que procuram dar um retorno para a comunidade, que a gente possa melhorar alguma coisa da comunidade. A própria maçonaria também propicia isso. Eu fui presidente do CPM do Frei Caneca durante 4 anos. Quando meus filhos chegaram na idade escolar, então, aí eu morava próximo ao Colégio São José, mas mudei para o bairro Aparecida e passei pelo zoneamento escolar. As opções do Colégio Primeiro era o São Rafael, não tinha vaga, então sobrava. Aquilo podia ser no União, ou Frei Caneca, ou Targa. A diretora da época disse, tem vaga no Frei Caneca, só que eu preciso de uma coisa, o colégio está com uma série de problemas internos lá, precisa pintar, arrumar e coisas assim. Tu vem para cá, como eu trabalhava com construção civil, eu disse, não, daí tu vai ser nosso presidente do CPM, e aí nós vamos implementar me propôs um desafio, né? Então, fui lá visitar o colégio, tudo bem, vamos lá, matriculamos nossos filhos lá, aí começamos a fazer ver as necessidades que tinha. Lá tinha banheiro que estava com problema, que não funcionava, era fechada a porta e não sobrava só um, não tinha as pias, não tinha água, descia pelos canos de ferro, sem água enferrujada, os corredores tinha descascando as tintas, salas de aula, tinha salas de aula que chegavam a botar 5 baldes quando dá uma chuvarada para poder pegar as goteiras que tinha, né? Então começava a chover, que tinha. Parte elétrica era fios de pano, não tinha, era antiga, né? Porque foi o primeiro colégio de Flores da Cunha. Então a gente começou a elencar umas prioridades, o que fazer. Primeiro arrumar banheiro, depois uma série de coisas. No final eu fiquei 4 anos aí, nós montamos um grupo de pais. Não adianta você só ficar reclamando porque não tem as condições. Você tem que botar a mão para trabalhar. A sociedade precisa ajudar os gestores públicos. Eu digo sempre, as entidades são o que faz o equilíbrio, que faz a ligação entre os poderes públicos, as comunidades e as necessidades. E a gente como faz parte das entidades e exerce uma certa liderança perante a comunidade, a gente consegue mobilizar a comunidade para resolver esses problemas e junto a gente consegue fazer isso. Em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Flores da Cunha, Valmor Gellen recebe hoje o título de cidadão florense. E quando a gente trabalha em várias coisas, acabou surgindo o convite da Câmara de Vereadores, através do vereador Ademir Barpe, que foi indicação, e isso foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores para convite a receber o título de cidadão florense. Eu nunca fiz nada para tentar ser reconhecido, porque eu acho que isso é obrigação como cidadão. Mas também
o reconhecimento também, ele é bom, e até porque ele deixa um legado, até para outras pessoas também verem de olha, se eu me dedicasse, vamos dizer, a gente tem um reconhecimento, não é uma questão de vaidade, é uma questão de um reconhecimento que vai ficar para um legado dos meus filhos, gerações futuras. Então, fiquei muito feliz por receber esse título que vai ser me entregue, e eu acho que é fruto do envolvimento que eu sempre tive na comunidade, e através dos trabalhos na comunidade eu convocava mutirão para fazer, por exemplo, no colégio. Nós precisamos fazer uma atividade, quantos pais podem vir? Se a gente convidasse 20 e disseram que vinha, chega lá tem 5, só nós vamos fazer com 5, nós não vamos cobrar porque os outros 15 não vieram, porque cada um tem o livre arbítrio de fazer. Mas quando você se mobiliza e as pessoas veem que você está trabalhando, é mais fácil você conseguir agregar pessoas para que a gente possa vencer os obstáculos juntos, né? Então, esse é um legado, e a sociedade funciona assim. Ela precisa de liderança, precisa de alguém que comece, que puxa o carrinho, né? Então, aí as pessoas vêm junto com você. Mas eu recebi o título, realmente fiquei muito feliz, porque a gente vê um reconhecimento que vai ficar registrado na história do que a gente fez, que a gente fez parte disso, que a gente ajudou a construir isso que tem, e pretendo continuar fazendo isso também, até que o Papai do Céu vai quis deixar. Vamos trabalhar, continuar fazendo, né? Talvez não com a mesma intensidade, né? Porque a idade chega, os compromissos, a gente tem as famílias também. Eu quero ver meus filhos, os dois trabalham em Flores da Cunha, já formados em empresas de Flores da Cunha, e acompanhar a trajetória deles, de eles se consolidar, deixar esses exemplos, né, que eles também já têm isso, de ajudar próximo, ajudar a comunidade e ajudar a construir uma sociedade melhor. Esse é um dos objetivos. Então, estou feliz.